Hello, buenos dias. Buenos dias, Joana. Menina, temos uma artista. Eu não sou Olha mais. aí, toda pintora de Camila, quadro. tá ao contrário, tá? Ah, Eu agora sei, eu não consegui ajeitar. Camila, toda pintora. Tô aqui só esperando a... Como é que a gente fala, meu Deus? Esperando a gramática online carregar e dar às 8 horas. Para nós começarmos Oi, efetivamente. tia! Oi! Oi, tia, bom dia. Bom dia! Ô, tia Joana, Ei, Oi! tia. sobre a aula que a senhora estava dando ontem, que a senhora comentou aquela série do Damon Salvatore, a senhora já viu? Sim, A senhora já viu um filme incrível do Brad Pitt e o Tom Cruise? Entrevista com o Vampiro, de 1993? já bem antigão. Muito bom. Eu fui Tu descobrir assistiu ele? recentemente. Cara, eu amei, eu assisti umas 5 vezes na Netflix. É muito Mas eu, bacana. eu não consegui perceber no filme, eu só fui quando eu fui pesquisar o nome no Google. A Cláudia, aquela atriz mirim, sabe? É a Sim, atriz da Mary Jane, do Peter Parker. é a Mary Jane que faz a primeira versão do Homem-Aranha, aquela que teve, assim, altas críticas, né? Porque, tipo, não seguiu exatamente o que seria o roteiro do quadrinho do qual ela foi adaptada. Gondim, eu já tô quase acabando os meus super-heróis no desenho. Tô quase Elias, qual acabando, que é eu o te falei curso que naquele dia. faz? Pedro Eu tava, Elias, as meninas estão perguntando É o quê? na O meia hora curso, o o curso que tu nome do faz. curso que tu faz. Qual é o curso que tu tá fazendo? As meninas estão Curso perguntando aí há meia hora. Faber-Castell. É, Não, Google meu e filho. aparece. Isso tem daí é a 5 milhões, plataforma, mas pesquisa elas querem saber todos. qual daqueles cursos que aparece É o lá de você Leste faz. Básico, Criaturas O Fantásticas, curso de Monstros. animações, depois o Play na Criatividade, e aí depois tinha um que era grátis, mas hoje não é mais, que é de R$ 100 o curso. Plena Criatividade e Desenho com Emoções. Faz primeiro o desenho com emoções, depois o Play na Criatividade. E eu sugiro, como não tem o outro curso, faz 2 vezes o curso de emoções. Uhum. Bora lá. Qual era o outro? Meu povo Oi, lindo, tia. bonito, maravilhoso. Play na Gondim, Criatividade. o filme que tu falou, Entrevista com o Vampiro, ainda tá disponível na Netflix? tá. Do meu catálogo não aparece. Ontem eu tava procurando filme de terror para me assistir, para me Tia. distrair, porque a professora de vocês, ela se distrai e se diverte assistindo filme de terror, sabe? Ei, tia. Aí Mas não é de ele não terror, não. Não apareceu. chega nem a ser 16 anos. Mas ele estava classificado como filme de terror na Ei, sinopse dele, a tia. última vez que eu tinha visto. Ei, tia. Mas, enfim, ele era um filme que na época, gente, ele é bem antigão, que trata essa temática de vampiro, essas coisas assim. E na época, na década de 90, ele fez um sucesso assim estrondoso. Não só pelo fato de ser uma história bem legal, muito bem elaborada, mas por quê? Porque os três vampirões que aparecem são nada mais, nada menos do que os caras que eram considerados assim, os top das galáxias de boniteza, Os de galantes. homens lindos da época, que eram o Antônio Bandeiras, o Brad Pitt e o Tom Cruise. Tia Joana. Aí, por exemplo, quem tiver curiosidade de ver, né? O filme ele tá classificado, eu acho que é mais 14 Meu ou é Deus, mais por que 12, eu não lembro as mais. pessoas. Mas vocês É vão As ver, 14. tipo assim, pessoas. como eles realmente eram muito bonitões naquela época, né? Hoje eles estão assim, uns coroa Tia. interessante de ver. É. Interessante não, tia. Se for ver, eles estão com a barbona. Eles estão hoje na fase dos, como diz uma amiga minha, que trabalha com esse negócio de cinema, ela disse que os atores, quando eles passam dos 40 e dos 50 anos, eles começam a ficar relaxadões, porque eles sabem que eles não fazem mais papéis de galã, então eles não precisam mais se cuidar desse jeito. Tia,
Eu também gosto muito de, tipo, Que ver filme de triste. terror pra fazer qualquer coisa assim, tipo, relaxar que nem a senhora. E aí eu queria ver com a minha mãe e com a minha irmã, porque elas estavam muito querendo ver o grito. Pronto. Sim. Aí a gente começou a ver. No primeiro episódio a gente parou na metade porque não aguentou de, tipo, era muito pesado. Aí a gente começou, aí eu fui ver só com a minha mãe, porque minha irmã não gostou. E ela era que queria, né? Ah, E aí eu fui ver com a minha mãe, ela falou assim, Beatriz, dá vergonha alheia, é melhor parar de ver. tá. Mas, tipo, Olha, eu tô vendo aqui Tia, no chat que hoje a gente tem aniversariante, né? Dona Iana, meus parabéns, meu amor. Tudo de parabéns, bom, Diana. viu? parabéns, Diana! Parabéns, Parabéns, gatinha. Tudo de Diana. bom. Parabéns. Eu acho, só para a gente encerrar o assunto enquanto vocês estavam aí olhando a agenda de vocês de hoje, eu acho legal o filme de terror, no meu caso, para me distrair, porque ele não é um filme que eu preciso pensar, que eu preciso, tipo, ficar acompanhando a história para deduzir alguma coisa ou para descobrir alguma coisa. Não, você simplesmente Apenas fica uma levando vez vai susto. ter um monstro Então, na sua cara. você fica simplesmente levando susto. Então, é de boas. E aí é tipo assim, quando você assiste com os outros, filme de terror, para mim, se torna comédia. Porque eu paro de levar susto e eu começo a rir dos outros levando um susto. Tia, você acabou de resumir tudo Tia, é que a senhora Five Nights riria at de Freddy's. mim, né, então? Porque, tia, eu grito Sério, desesperada Gustavo. do filme de terror. Bate a Professora. porta, Exatamente isso. começo a gritar, tia, eu fico me tremendo toda, é muito estranho, pelo amor de Deus. Sei não. A Professora. S levantou a mão. Diga, my love. Oi, tia. Eu tive uns problemas recentemente essa semana, que foi com o Bernoulli, plataforma meu Bernoulli. Eu tentei acessar e não deu certo. Tinha que botar um e-mail, tia. Um e-mail e uma senha. Gatinho, aí tu faz o seguinte, Tem tu entra em contato com a 1.400, tia. coordenação, ouvindo, tu entra em contato com a coordenação, certo? E aí eles vão pedir, tipo, o teu número de matrícula, essas coisas assim, se eles não tiverem acesso lá na hora. Porque se ela tá pedindo e-mail, significa que o Bernoulli cadastrou vocês pela escola, como ele fez com a gente, os professores. Aí, a escola, se ela não tiver ainda recebido esse cadastro, ela mesmo liga para o representante da Bernoulli para saber como foi que foi feito o cadastro e te passa as informações, Aécio. Tá bom, Viu? tá bom, Porque tia. o meu foi assim, o meu em 2019. 2019, eu entrava com o meu e-mail pessoal, tipo, entrava, acessava a Bernoulli e tudo mais. Só que agora, em 2020, eles fizeram um cadastro de professor ligado às escolas. Então, tipo assim, a tia Joana tem um e-mail que ele termina com. Acho que eu até passei para vocês uma época que era para enviar a tarefa, @santoinácio.com, né? Que é o que a gente chama de e-mail institucional, que é um e-mail ligado ao trabalho da gente. E aí eles me recadastraram com esse e-mail institucional, e aí a escola teve que pedir a senha, porque eles tinham criado uma senha para cada professor e tudo mais, nananã. E quando eles fizeram um novo cadastro, o antigo deixou de funcionar. Entendeu? Entendi. Aí eu tenho que entrar em contato com a coordenação. Isso, tem que ligar para a coordenação quando terminar a aula. Tá bom. Ana Júlia, my love. Ô, tia, aqui eu acho que todo mundo já assistiu. Se você não assistiu, você não tá vivendo certo. Mas, e que a coisa é o melhor filme de terror da vida. Meu amor, assim, Stephen King, ele é uma ótima escolha, fia. Stephen King, ele não... Tá, mas Aliás, vocês maratonaram a série de, tipo, Invocação do Mal? É tanto Claro, filme pra maratonar que, tipo, você fica eu meio adoro. só de esperar o próximo filme. Peraí. Que eu maratonei com a minha mãe. Pelo amor de Deus, eu Aquele lá do celular, do parecido telefone fixo, que a pessoa ficava ligando e falando que você Qual tinha que é o nome 7 dias daquele de vida. lá? É o Qual é o novo nome chamado. daquele... Uma Isso, eu chamaram, né, assisti, meu Deus. que Tia, medo. também tem aquele Mas da... vamos lá. Tia, Bora, é o Uma noite chamado. sabe de o nome crimes é muito Bora daquele? bom. lá. Qual, Uma noite de Julinha? crime, não sei o quê. O Uma Noite de Ah, eu Crime não é assisti, é massa. exatamente de terror, é mais de
violência explícita, né? É, Muita coisa eu só assisti o de antigamente. Eu vi no- Mas vamos Apagando lá, de tudo. galera. 1900. É porque tem coisas assim, tem filmes assim como tem livros, que quando a gente vê pela capa, pela sinopse, mesmo que ela seja feita para vender ele para gente, às vezes a gente pode não se interessar. Por exemplo, as meninas, aliás, do 8º ano. Eu vivia dizendo que eu era super fã da sequência de Velozes e Furiosos, mas principalmente os mais recentes, que eu gostava muito, que eu achava uma história legal, tipo, para você se distrair e tal e coisa. E aí elas falavam, olhar para mim e dizer assim, não, tia Joana, é filme de corrida de carro, é filme para menino. É filme para menino. Aí um dia, nas primeiras semanas dessa quarentena, eu abri meu Instagram e tem lá um monte de comentário nos directs das babau do 8º ano. Tijuana, eu assisti, não consigo mais parar de assistir, é muito legal, não sei o que, nananana. E eu, tá Ei, vendo? tia. Vocês têm É um muito bom. preconceito com esse Ei, negócio tia, que teve um filme cara é que de, morreu, filme é de né? menino, eu preciso de menina. Não teve um cara que morreu lá, que eu esqueci o nome, um dos atores lá. O Paul Walker. Paul Walker, né? Uma coisa assim. É, o Charlie Exatamente. Puth fez Vamos até uma lá. música pra ele. Ele morreu. Exatamente. Teve um Gente, filme só- sem Meu ele povo, já. vocês estão vendo aí, ouvindo, vocês estão vendo aí a agenda do dia, né? Já? Sim, não, talvez, não sei. Sim. Então, bora lá. A gente vai rever o assunto da videoaula que falava sobre tipos de predicado. Tem o roteiro já da AP, tá certo? Do segundo trimestre. Ela ainda não foi marcada, até porque a coordenação ainda não tem um posicionamento de se essa AP vai ser presencial ou se ela vai ser online, já que até o momento a gente não sabe como ficará a nossa vida em agosto, enquanto o governo não decidir, né? Se as aulas retornam ou não. Então, galerinha, pegando aí, por favor, a página 346 da gramática de vocês e a 347 que a gente vai corrigir. E, enquanto isso, a gente vai falando sobre esse conteúdo de tipos de predicado e de verbos significativos, esse tipo de coisa. Oi, quem foi que disse? Ô, tia. Eu, tia. Onde tá o roteiro? Só vou colocar o roteiro no final, Ah, tá bom. tá bom? Porque aí, se alguém chegar depois, eu não preciso ficar repetindo, tá? Tia, quando é, mais ou menos? Gatinha, eu acho, assim, fazendo assim uma previsão, talvez seja lá para a terceira semana de agosto, por aí assim, viu? Porque Tá bom. normalmente a nossa prova de português ela era assim que terminava as AGs, né? Mas a gente tá aí com o quê? Com 2 semanas, né? Já É que terminou bem as isso, né? AGs. Porque A gente tem já tá uma prova toda semana. Exatamente, a gente já está aí com 2 e se ela continuar online, eu imagino que ela vai ser como a prova passada, talvez seja tipo uma semana de prova ou alguma coisa do tipo, entendeu? Tia Joana, a gente já tá mais ou menos quantos meses tendo aula online? Deixa eu ver. A gente teve um pouquinho de aula online em março, né? Foi uma semana, foi mesmo? Essas Foi aulas só uma no março, semana de quase aula online. tarefa. Foi Foi só até no uma. Zoom, né? Isso, foi até no Zoom na época. No A Zoom e ferramenta no que a gente negócio, estava e no usando, estava negócio de testando. chat. E o chat. Pronto. Isso. Então, mas vamos aí descartar março. Abril a gente entrou de férias, então maio, junho e julho a gente já está entrando para o terceiro mês já de aula online. Está finalizando o terceiro mês, aliás. Por incrível que pareça, foi pouco de aula online. Eu acho que as férias prolongaram, que a gente pensava que ia durar o ano inteiro. É porque está com essa sensação de que ainda estou em casa, né? Estou indo à Tá, escola, tipo, mas em o ano casa. todo em casa. Tipo isso. Como foi sei lá, daqui a uns 15 anos, quando vocês já estiverem aí na faculdade, se formando já, para as pessoas perguntarem assim:
Ei, qual foi o ano mais estranho da sua vida? E tu, 2020. Passei mais da metade dele dentro de casa. Não, tia, foi 2019, porque a gente acreditava que era o pior ano da nossa vida. Pra mim foi 2013. Ô, mas é um ano. É igual aquele Mas pior pensa ano assim, da vocês nossa vão vida, ter, outra vez, vocês vão outra ter vez, história outra para vez. contar no futuro. Vocês vão poder dizer assim. Tia, eu tenho é pena já de Histórias criança do do futuro para os meus Muita, netos. muita, Eu muita pena. sobrevivi a uma pandemia. Tia, Coronavirus. porque, tipo, imagina as crianças do futuro, porque a gente tá estudando a história, tipo, os egípcios e tal, os europeus e afins, né? O povo do futuro estudando 2020, tia. Um livro do Bernoulli, grossão, de, tipo, 300 páginas, só pra explicar o que aconteceu em cada mês. só que A pandemia. daqui uns 30 anos, daqui uns 30 anos, o que a gente tá vivendo verdade. agora, Pandemia. Ô tia, daqui uns 30 anos, o que a gente tá vivendo agora vai Calma aí, calma, ser uma calma. grande prova. Eu ouvi o menino, mas não ouvi a menina que estava falando de trás dele. ô tia, Tia, posso te dizer uma coisa? Que toda vez você faz na... Pedro Elias, calma, só um minutinho. Calma, pelo Vai. amor de Deus. Ah, bom, que triste. E já pode falar, ela já tentou falar, 3 pessoas falaram depois dela. tia, se nem os próprios moradores de 2020 entendem o que está acontecendo, Mas que que não dirá pessoa as do pessoas que futuro, irão estudar, né? né? Vai lá, Pedro Elias. Diga, my love. Tia, é assim. Pois eles Não é que toda vez que você tá na videoaula, né? Toda vez que você tá na videoaula, você começa assim, bom dia, meus amores. Teve um dia que meu irmão falou, que meu irmão tava olhando, e aí foi assistir sua aula, e aí você falou assim, bom dia, meus amores, e aí o Dudu, meu irmão, de novo? Meus queridos, ela começa todo dia falando bom dia, meus queridos. É, bom dia, meus queridos. Mas eu achei tão Aí, engraçado. Aí quando não começa com bom dia, meus queridos, eu fico triste. Oh, Ô, tia. Ei, tia! Ei, vamos tia. lá, gente. Vamos. Tá Ei, bom, a tia. gente já fez nosso exercício de oralidade já hoje. Peraí, tia. Peraí, Diz, vou fazer uma José. pergunta, tia. Será que essa pandemia vai estar nos livros de história no futuro? Com certeza. Mas Com é, certeza. Eu E a coisa diria pra que agora, 2020, eu vou ser bem pode ser um sincera, trailer só de para a gente 2021. encerrar o assunto. Para a gente encerrar aqui a nossa exposição oral que a gente costuma fazer. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, em pelo menos 3 materiais escolares ela vai estar. Se não for já ano que vem, muito brevemente ela vai estar, que são os materiais de geografia, que falam de economia e política, são os materiais de história, porque ela é, sim, um marco na história de um país, gente. Não dá para você dizer que ela não foi. E nos livros de ciências, obviamente, é uma nova doença que se tornou mundialmente conhecida, que arrastou aí, sabe-se Deus quantos milhões de vidas com ela, né? Levou aí, sabe Deus quantos milhões de vidas com ela. E, quiçá, gente vai encontrar também ela nos livros de matemática, principalmente porque todos nós, querendo ou não, voluntário ou involuntariamente, aprendemos a ler gráfico, olhar estatística, curvas de estatística, esse tipo de coisa, para prestar atenção no que estava acontecendo no nosso E, mundo. Joana, eu Duas espero coisas. muito que próximo ano a escola não peça para a gente fazer resumo de 2020. Porque onde Não, mulher, pelo amor de tipo, Deus. a escola É pode dizer, maldade, é faça um maldade. resumo do que aconteceu ano passado. Se eu Não, pelo amor de Deus, isso não. Ô, tia, duas coisas. Oi. Eu tô muito ansiosa pra falar assim. Na época do coronavírus, sabe? Relembrando o passado. E Aham. sobre Na o negócio minha da época, a gente não matemática. saía todo dia assim, não, viu? A gente ficou. Já imaginou vocês velhinhos? Na minha época, a gente não saía assim, não. E, tia, a matemática também é muito importante na pandemia. Que a gente, inclusive, já fez até tarefa de casa, trabalho de matemática sobre a matemática na pandemia. Então, mais um material que vai ter. Exatamente. Então, bora lá. Imagino que já estejam com o livro aberto. Então, vamos lá. A página 346, ela começa com uma tarefinha simples, que é uma tarefa para completar. Né? E aí tem o seguinte. Questão 6.
De acordo com o contexto, complete com verbos significativos a anedota a seguir. Ou seja, eu vou usar apenas verbos de ação. Observe que, assim, você estará formando orações com predicados verbais. Então, vamos lá. Professora, Adélia, você que para a Inglaterra durante as férias. Que verbo se encaixa aí, galera? Viajou. Viajou, muito bem. Tracinho, nos, como se, nos, os habitantes daquele país. Oi? Posso falar uma coisa? Diga. Então, é porque assim, meu computador, ele tava travando esses dias, aí teve que reiniciar ele todinho, zerar ele do zero. E aí ele não tá com o Google ainda, então tô usando o Microsoft, então eu vou ver se dá para enviar a tarefa hoje. Tudo bem. As tarefas, elas normalmente eu deixo aberta para qualquer tipo de arquivo de texto, tanto que lá ele pede para a gente selecionar quais são os arquivos de texto, aí já pensando que vocês têm equipamentos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho gente que manda tarefa pelo bloco de notas do iPad, ou gente que manda tarefa pelo LibreOffice. Então, eu abro para todo tipo de documento, tá? Só tem a listagem do Microsoft Edge, não tem mais nada. Não, mas o formato do Microsoft Edge, ele aceita sim, viu? Tá certo. Não se preocupe, não. Então, vamos lá, galera. Quais são os 2 outros verbinhos que completariam essa minha primeira frase aí? Tracinho nos, como se, tracinho, os habitantes daquele país. Bora, gente. Tia, não tem onde a senhora botou viajou? Eu coloquei. Adélia, você que foi para a Inglaterra durante as férias, pode ser também, ó. Vou colocar aqui. Você que foi, né? Pronto. Eu completo o segundo e o terceiro. Ninguém conseguiu? O segundo, tia. Tia, o segundo eu não consegui, mas o terceiro eu coloquei. Bora lá. Conte-nos ou diga-nos. Conte ou diga-nos. E aí o terceiro, Tia. como é? Oi. Tia, essa tarefa é aberta todo mundo para enviar? Essa daqui eu acho que não. Ela era para enviar, galera? Não, tia, era não. Era só para o caderno, né? Pronto, era só para o caderno. Como se fosse. Era só para o caderno. Então, vamos lá. Como foi que ficou o terceiro? Como se fosse os habitantes daquele país? Não sei. Bora lá. A Alice disse que tinha completado, Alice. Como foi que tu fez? É a terceira, tia? É, o terceiro. Eu botei conhece? Como se conhecem os habitantes daquele país? Será que é? Acho que é comportam, Como tia. se comportam. Bora lá. Comportam, pode ser. O conhecem, eu diria que também pode ser. Ou pode ser também, galera, como se chamam os habitantes daquele país. Aí tem assim, a Adélia diz, não, tracinho, professora. O que é que vocês acham que ela quis dizer? Eu botei A? Não, A, professora. Não há, professora. A é verbo? Não, tia. Esquece que eu falei. É não posso, professora. Não posso, verbo poder. Galera, ele vai ficar aqui com letra minúscula, as questões iniciadas com letras minúsculas, a resposta, né, no caso, e sem pontuação, porque elas estão ocupando o meio de uma frase, tá certo? Então, elas não têm nenhuma pontuação e nem começam com letra maiúscula, tá? Então, vamos lá. E aí, no final, tem assim. Ora, por que não? É a dela diz. Porque não... Conheci. Porque não conheci ou não conheço todos eles. Opa, fala porque ficou no meio. Menino, bota pra lá. Não conheço ou conheci todos eles. O que é que a professora queria dizer? Ela queria que ela falasse que na Inglaterra as pessoas se chamam ingleses. Mas a Adélia entendeu que ela queria o nome de todas as pessoas, né?
Ai, ai. Sei não. Conferindo aí rapidinho, tá certo? Depois, daqui a pouco, quando a aula terminar lá para umas 11h30, mais ou menos, o Moodle abre o slide para quem quiser olhar em casa. Oi. Você botou assim, viajou e foi no primeiro quadradinho. Conte, diga no segundo, comportam e conhecem no terceiro. E aí comportam, conhecem ou chamam? Não chamam, professora. Tá assim? Não chamam, professora. Não. Gatinho, o chamam tá na mesma linha do conhecem. É porque a letra tá um pouco grande e ele não coube na mesma linha. Ó. Ah, tá bom. Aí, ó. Quando eu diminuir, como é que fica? Ok? Vamos lá. Próxima questão. A gente tem aí uma tirinha do nosso velho, gordo e preguiçoso amigo Garfield, que traz o seguinte. Eu tenho aí o Garfield dormindo. Posso e aí ler, ele tia? diz, não, vai lá ler os pensamentos. Tu faz o Garfield e eu faço o John. Tá bom, faz aí. Sou eu, né? Ai, o John Primeiro. do teto. Na próxima eu faço Eu sou o Garfield, né? Tá bom. Veto é o Garfield, José. Vai. Tia, da próxima eu também quero fazer. Tá bom. Então deixa eles ler, vai, tia. Deixa eles ler, vai. Vai logo tu, José. É por causa que... Não. Ah, tá bom. Então pronto. Então vai. Aécio, foi o Aécio que pediu e a Anitta, não foi? Não, Pedro. Não, é o Pedro Elias. Perdão, é o Pedro Elias. Então vamos lá. Pedro Elias é o nosso Garfield e a Anitta faz o John. O John tem uma fala, acho que é no terceiro. Não. 1, 2, 3, 4, no quinto quadrinho. Tá bom, vamos lá. Odeio segundas-feiras. São chatas, acabam comigo. Vai, Anitta. Vai? Espera. Pegue o jornal, Garfield. Sim, mestre. É domingo! Adorei a interpretação do Pedro Elias. Eu daria Maravilhoso. Daria um ótimo dublador, rapaz. Olha aí. Bora lá. Letra A. Meu computador Na oração. Oi? Bugou, o computador não tá conseguindo ativar o mudo. Bora lá. Tem nada não. Na oração, eu odeio segundas-feiras. O verbo odiar é significativo ou é de ligação? É de ligação, porque é sentimento. Odiar é de ligação? Não? Não. Eu tinha botei significativo. É significativo. Odiar é uma ação, não Pois é um é. estado. Sentimento. Eu também botei significativo. Odiar é uma ação, meu povo. Não é um estado, não. Bora lá. Que tipo de predicado eu tenho quando eu tenho verbos de ação? Predicado verbal. Predicado verbal. Então, pronto, ó. Predicado verbal. Pronto. Simples assim. É só porque ele está demorando aqui, está travando de novo. Ele não está se entendendo com o Microsoft Teams. De novo, para variar. Predicado verbal. Eu já tinha escrito Tinha uma verbal, mas ele pergunta. não... Oi. Por que o último quadrinho é colorido e os outros são preto e branco? Para demonstrar as emoções que o Garfield está sentindo. Por exemplo, os primeiros quadrinhos são preto e branco, e aí o jornal vai ficando colorido, porque o jornal traz a boa notícia de que é o domingo. Entendeu? Nossa, eu nem tinha reparado. Vamos lá. Próxima. A próxima é a letra B. Ainda sobre o mesmo quadrinho, gente. Na oração, pegue o jornal, Garfield. O predicado tem a mesma estrutura sintática que na oração anterior. Tia Joana, traduza.
Nessa daí, eu tenho também um predicado verbal, sim ou não? Pegue o jornal Garfield. Eu tenho predicado verbal também? Gente, alô, vocês estão aí? Tia, eu coloquei que não. Verbo de ordem, interação. Sim, eu tenho. É um verbo de ação. Pegue o jornal. Sim. Que estrutura é essa? Verbo significativo mais um complemento. Só isso. Que eu vou colocar na letra B. Ok? Complemento. Esqueci o N. Vamos para a letra C. Qual é o predicado da oração? Segundas são chatas. Bora, gente. Vocês vão fazer prova daqui a uns dias sobre isso daí. Vamos lá? Qual é o predicado da oração? Segundas são chatas. São chatas. São chatas. São chatas. É o meu predicado. E como é que eu classifico esse predicado? Predicado simples. Ele é um predicado o quê? Simples. Predicado Ô, simples. tia. Existe esse? Ah, eu tava fugindo hoje. Oi, fala aí, meu bem. Quando Fala, é que vai Pedro ser a- Lucas. Quando é que vai ser a prova que a senhora disse sobre esse assunto? Eu acho que vai ser lá para a terceira semana de agosto, mais ou menos. Tia, Ok? Ainda não está marcada. cadê Oi. predicado nominal? É um predicado nominal. Por que, Pedro Eu quero Elias? fazer uma pergunta sobre um trabalho que você disse que ia fazer com o professor. É para fazer agora? Já está lá no Moodle. Ah, então é para fazer agora. Isso, para fazer agora. Tem até o dia 22 de agosto para entregar. Tá bom, vou fazer depois. Ok? Bora lá. É um predicado nominal. Por quê, Pedro Elias? Alô? Sétimo ano. Se as aulas forem ser desse jeito, a correção for ser desse jeito, gente, vocês não vão tirar nota boa na prova. É sério mesmo. Porque a tarefa não tá difícil e vocês não estão a fim de responder, aí fica complicado, né? Predicado nominal que tá é se composto referindo. por um verbo de ligação ou de estado. Pronto. É um predicado nominal. Por quê? Porque o verbo são é o verbo ser, que é um verbo de estado. E aí a letra D é facinho também. Classifique o sujeito e o predicado da oração acabam comigo. Na oração acabam comigo, quem é o meu sujeito? Diga, microfone. Acho que é Garfield. Hã? O sujeito era para ser a segunda. Consigo. O sujeito é para ser quem? Repete, Jana. Bora lá. Na oração, acabam comigo. Qual é o sujeito? Comigo. Comigo, tia. Não. Eu. Comigo não é sujeito. As segundas-feiras. Sim, como é que eu substituo? Mas não aparece segundas-feiras na oração. A oração é só acabam comigo. Elas. Ah, agora sim. Elas. Como é que eu chamo esse sujeito que não aparece na oração, mas que eu sei qual é? Pronto. Sujeito indeterminado. Sujeito oculto, indeterminado, eu não sei quem é. E como é o predicado de acabam comigo? Acabam. Acabam comigo. A oração inteira é um predicado, mas ele é verbal ou nominal? Verbal. Verbal.
O verbo acabar. Olha lá. Predicado. Se quiser escrever, eu deixo. Predicado verbal. Adoro! Só um minutinho. Tá vendo a pequena revolta entre o PowerPoint e a minha pessoa. Ele não quer escrever. Pronto. Predicado verbal. Eu tô sem o L. Bora lá. É porque ele não tá coisando, ele fica saindo. O cursor fica saindo do lugar, não sei por quê. As plataformas não se entendem. Bora Eu nós. acho que é porque são de dois donos diferentes, aí elas não são inimigas. São desunidas, as bichinhas. Bora lá, próxima pergunta. A próxima é lá na página 347 já. Deixa eu só passar aqui o slide. Já tem outra chargezinha aí, outra tirinha, né? Mas eu acho que é uma tirinha. Para a gente ler, quem pode ser o leão e quem pode ser a criatura? Eu quero ser esse, pode ser? Se não, Ó, pode, vai querer ir. Alguém quer ser o outro personagem? Eu sou. Então vamos lá. José é o leão e a Anitta é a criatura aí, magricela. Tia, No próximo eu quero ser de novo, viu, tia? Tá bom. Oi. tia, a Bia falou no chat falando assim, meu microfone demora muito pra ligar e eu não consigo falar na hora. Acho que ela quer dizer... Pois peça pra ela responder. para ficar com o microfone ligado. É só ela ficar em silêncio durante a aula. Diga ela que deixa o microfone ligado direto, não tem problema não. O problema é quando a gente deixa o microfone ligado e fica falando. Tá bom? Eu sou o leão, né? Bora lá, então vamos lá. Anitta e José. Deixaram a jaula do leão aberta. Pois é, entraram lá e levaram o meu DVD. O papo do leão foi roubado. Vamos lá. Primeira questão. As tiras, para construir humor, normalmente quebram a expectativa do leitor. Letra A. Supostamente, qual é a preocupação do funcionário ao informar que a jaula do leão estava aberta? O leão saiu E ele podia atacar. Ele Ele saiu podia da atacar. jaula e O leão machucar alguém. fugisse e atacasse as pessoas, né? Assim? Tá certo? Machucasse alguém. Machucasse alguém. Letra B. Qual é a surpresa que ocorre no segundo quadrinho? O leão não fugiu pra atacar, e sim pra encontrar o suposto ladrão. Pronto. O leão não fugiu. Opa. Leão ficou. Olha, ele digita coisas que não é para digitar. O leão não fugiu, mas foi procurar. Não foi isso que vocês disseram? Meu Deus, por que é que o cursor fica saindo? Fugiu, mas foi procurar quem havia roubado seu DVD, né? Quem havia roubado seu DVD. Pronto. Eu acho que eu descobri qual é o problema, é porque o celular estava ligado para carregar no computador. Eu acho que ele está dando tilt por causa disso. Então, vejamos. Desliguemos agora e vamos para a próxima. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Tem assim. No primeiro quadrinho, o funcionário diz: deixaram a jaula do leão aberta. Que tipo de sujeito tem nessa oração? Quem foi que deixou a jaula do leão aberta? Sujeito oculto. Oculto? Alguém deixou a Quer jaula dizer, do indeterminado. leão aberta. É um indeterminado. Vai aquela tirinha lá do cara. Isso, é indeterminado. Eu não sei quem exatamente deixou, né? Lembrem do seguinte, galera. Sujeito indeterminado, toda vida que o verbo termina em AM, EM ou IM, ele é indeterminado, porque fica deixaram, passaram, sorriram, comeram, eu não sei quem foi.
Mas alguém foi. Eu sei que foi alguém, mas não quem é. Sei que foi alguém, mas não sei quem foi. Bora lá. Letra Eu B. não sei quem é esse alguém. Qual é a predicação do verbo deixar? Ele é significativo ou ele é verbo de ligação? Significativo, porque é uma ação. Significativo. Ó, eu falei que predicação é diferente de predicado, tá certo? Quando eu falar predicação, eu estou falando de verbo de ligação ou verbo significativo. Já quando eu falo de predicado, aí é verbal ou nominal. Ou verbo nominal, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Letra C. Se o verbo tiver complementos, quais são os verbos que completam o verbo deixar? Quais são as palavras que completam o verbo deixar aí, galera? A jaula? Jaula é o restante da frase, gente. Eles deixaram. O que completa o verbo é normalmente tudo que vem depois dele, tá certo? Então, a jaula do leão aberta. Tem alguém que está batucando no meio da aula com o microfone ligado. Assim não dá, né? Mas vamos lá. Letra D. O que ou a quem se refere o adjetivo aberta? A jaula. A jaula. Quem é que está aberta? A jaula. A jaula. E aí ele pergunta qual é a função sintática do a jaula, galera. Ela não é uma matéria que a gente estude agora, certo? Mas, de qualquer maneira, a gente vai colocar, que é o predicativo do objeto. Tá certo? Ela é uma matéria... Eu não entendi por que ele pede numa tarefa do 7º ano conteúdo do 8º, mas deixa pra lá, né? Então, aí deixa pra lá. Vamos lá. Para a próxima questão. Terceira. Leia as orações a seguir e classifique o predicado delas como verbal ou nominal. Utilize o seguinte código: 1 verbal, 2 nominal. Vamos ver como é que fica. Entraram na jaula. Verbal ou nominal? 1. Verbal. 1. B. O ladrão é destemido. 2. Nominal. Nominal. 2. C. O funcionário do zoológico estava preocupado. 2. Nominal. Nominal. 2. Levaram o DVD do leão. 1. Verbal. Olha que facinho que é. Lembram quando eu disse que vocês iam sair de ter que classificar milhões de sujeitos para só classificar 3 coisas? Predicados são só 3. 3 coisinhas só. Então, próxima. Aliás, terminamos a correção, não foi? Não é isso, povo bonito? É. Então, bora lá. Galera, unindo o útil ao agradável, nós estamos estudando esquemas e estamos estudando predicado no momento. Então, eu fiz aqui um esquema, aliás, são 2, sobre como memorizar de forma rápida o que é um predicado e quais são os tipos dele. Então, vamos lá. Predicado é tudo que declaramos sobre o sujeito, ou seja, tudo que eu digo sobre o sujeito. O que é que o predicado obrigatoriamente tem que ter? Bora lá, 7º ano. Verbo. Todo predicado obrigatoriamente tem que ter verbo. Verbo significativo ou de ação forma que tipo de predicado? Verbal. Verbal. Quando eu tenho um verbo de ligação ou verbo de estado, eu tenho que tipo de predicado? Nominal.
E quando eu tenho um verbo de ação, mas que depois dele vem uma característica ou uma qualidade, eu tenho que Verbo nominal. verbo nominal. Nesse outro aqui, eu fui mais além, eu coloquei exemplos. Olha só. Predicado verbal, verbo significativo e o exemplo. Pedro comprou um carro. Quem é o meu verbo aí? Pedro. Comprou. Pedro é o meu verbo? Eu tô confundindo tudo Oi? hoje, tio. Percebe. Quem é o meu verbo mesmo aí? Comprou, né? Deixa eu circular ele aqui. Deixa eu mexer aqui nele 10 centavos. No slide. Sem preenchimento. Bora nós. Fazendo aquelas... Meu filho, bora. Opa. Espessura. Pronto. O verbo é o comprou. Tem alguma característica depois do comprou? Não. Não. Então, é um predicado verbal. Pedro é competente. Qual é o meu verbo? É um verbo de estado ou um verbo de ação? Estado. De estado. Então, se eu tenho um verbo de estado, automaticamente eu tenho um predicado nominal. E na minha última, Pedro saiu contente. Qual é o meu verbo? Saiu. É um verbo de ação ou um verbo de estado? De ação. De ação. Mas depois do meu verbo de ação, eu tenho um adjetivo? Eu tenho uma característica? Sim. Sim, então eu vou ter um predicado verbo nominal. Galera, a característica que vem depois desse meu verbo, ela não é uma característica do verbo, ela é uma característica do meu sujeito. Então, quem estava contente era o Pedro, não era a forma como ele saiu, tá bom? Uhum. Então, olha só, vamos fazer rapidinho aqui aquele testezinho aqui. Bora lá. Nessa daqui. Aquele jogador é um fenômeno do futebol atual. Qual é o meu verbo? É um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Significativo. Ligação. Ligação ou significativo? Ligação. De ligação. Verbo de ligação forma que predicado? Nominal. Verbo de ligação, logo, predicado nominal. A falta de água permanece constante em nossa comunidade. Cadê meu verbo? Permanece. Permanece. Permanece é verbo de ação ou de ligação? Ligação. Ligação também. Então, mesma coisa da primeira. Tem um predicado nominal de novo. Está nevando muito. Está. É o verbo. Está. Está é verbo de ligação ou é verbo de estado? Ou como é de ação, que diga? Ação. Significado. De estado. É de estado, né? Está estado. Está estado. Então, eu tenho aí um predicado verbal. Ops. Eu tenho um predicado verbal ou nominal? Oi. Eu te disse significado para poder lembrar a memória da senhora. A senhora disse ligação e esqueceu o significado depois de significado. Então, bora lá. Está nevando muito. Forma aí um predicado verbal ou nominal? Nominal. Nominal, né? Opa. Verbo de ligação, predicado nominal de novo. Meu pai chegou ontem de viagem. Qual é o meu verbo? Chegou. Chegou é verbo de ação ou de ligação? Ação.
Ação. Ação forma predicado o quê mesmo? Verbal. Verbal. Opa. Como assim? De ligação ou de ação? Oh, ação, perdão. Pra rimar, tia. É justamente por eles terminarem tão... Peraí. Por eles terminarem tão parecidos... Tia, mas não é de nominal. Ah, tá. Sim, vai mudar, né? Vou. É só para não precisar escrever logo tudo de novo. Predicado verbal. Pronto. João lia o documento ansioso. Lia. Lia é verbo de ação ou de ligação? De ação. Ação. Verbo ler. Eu tenho algum adjetivo depois de? Qual, Aécio? Ansioso. Ansioso. Se eu tiver um adjetivo depois, eu tenho que tipo de predicado? Verbo nominal. Verbo nominal. Eu tenho que olhar sempre, galera, a frase inteira, tá bom? Para ver se eu acho. Minha sugestão. Olhe logo se tem um adjetivo ou não. Se não tiver, você já sabe que é só verbal e não verbo nominal, tá certo? Oi. Tem como ter um verbo de ligação e o adjetivo? Tem como ter, só que o verbo de ligação, ele sempre vai formar o predicado nominal, então não preciso me preocupar com isso. Tá bom? Porque tem essa classificação para de ligação, então. Isso. O de ligação só forma um tipo de predicado, que é o predicado nominal. Mas o verbo de significativo, ou o verbo de ação, ele pode formar dois predicados diferentes. Então, eu tenho que me preocupar somente com o verbo significativo, tá bom? Tá. Ora nós. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Observavam. Observavam que tipo de verbo mesmo? Verbo Verbal. significativo. É um verbo verbal? Eu confundi. Verbo É um verbo significativo. Eu tenho algum adjetivo depois dele? Emocionados. Tenho, emocionados. Então, eu vou ter, por último, outro predicado verbo nominal, né, galera? Sim. É difícil? Não é. Agora, é como eu falava para vocês no começo do ano, meus amores. Requer atenção. Então, se eu tenho preguiça na hora da prova, eu provavelmente vou errar a questão. Porque, como vocês viram, não é que seja difícil de memorizar. Não é. Mas ele é trabalhosozinho no sentido de que eu tenho que achar uma coisa, eu tenho que achar outra coisa, tenho que olhar a frase inteira, não posso olhar só aquilo que está marcado no texto, tá bom? Ok? Então, principalmente vamos aí para o... Principalmente quando eu tenho um verbo significativo, né? Que ele pode ter dois tipos. Então, let's go. Roteiro para a prova de AP. Roteiro grande ou pequeno? Grande. Grande? Sim. Já tivemos roteiros menores, tia. Já tivemos roteiros menores, já tivemos roteiros menores. Mas vamos lá. O que é que eu posso adiantar da prova? Vamos lá. Eu vou ter só um desses dois, ou eu vou ter uma biografia ou uma autobiografia, tá? Um dos dois. E aí, nas outras questões, eu vou ter um resumo, ou um esquema, ou uma resenha, uma sinopse, ou um mapa mental, né? Eu vou ter aí a possibilidade de ter 3 textos diferentes, galera, ok? Vai ser 10 questões? Ou 15? 4. São sempre 10 questões. Esse ano Sempre são 10 questões agora. Mas não sei se a gente vai fazer ela questões abertas ou questões fechadas, porque a coordenação ainda não me passou. Então, o que é que tem? Até o momento,
Até o momento, a tia Joana, ela tem uma prova Espero que seja pronta fechada. que ela está fechada, né? Eu já tenho uma prova fechada pronta, mas se a coordenação pedir para Que era se pra for ser... o caso, é facinho abrir a questão para ser respondida. Oi. Quando é que é a AP? Não sei ainda, não tem data Ela ainda. disse que lá pra agosto. Lá para a terceira semana de agosto, talvez, por aí assim. Lembrem-se que antes da AP de português, vocês vão ter AP de redação. Então, eles vão avisar da AP de redação, aí vocês já ficam sabendo, olha, A Laura começou nem as falou APs. nada. Então, a próxima... Pois é, porque a dela também ainda não tem data. Nenhum tem data. Já tá. Nenhuma tem data ainda. A gente só Expectativa, recebeu o aviso da coordenação que já começasse a formular as provas e os roteiros. E aí, como eu gosto de passar o roteiro para vocês assim, bem antes, né? Porque tem gente que tem. Eu tenho todo tipo de príncipe e princesa aí, né? Eu tenho aqueles que estudam com muita antecedência, tem aqueles que deixam para estudar faltando 24 horas, né? Enfim. Aí tem que pensar em todos eles, né? E aí, galerinha, de gramática, eu queria que vocês observassem uma coisa. Verbos significativos e verbo de ligação não é o capítulo todo, tá? É só uma página, que é a 312. Ok. Tá? E o roteiro? Tipos de... Hã? É pequenininho o roteiro agora. É até pequenininho, ele só é grande porque o Bernoulli ocupa aí 2 capítulos inteiros, né? É. E aí a gente vai ter uma questão que fala de predicado verbal, nominal e verbo nominal. Como são 3 questões de gramática, gente, provavelmente uma questão seja sobre predicação e as outras 2 sobre tipo de predicado. Se for de marcar, fica mais fácil. Se for aberta, aí eu vou pedir para você classificar o predicado e me dizer por que ele é um verbal, um nominal ou um verbo nominal, tá bom? Não maltrate a gente com justifica a resposta. Pra que isso? Mas é justamente para a questão poder valer mais. Mas, tia, justifica a resposta apenas de todo aluno. Ninguém gosta dele. Ele é muito chato com a gente. Sei. Então, ó, todo mundo copiou, final da aula, o roteiro vai estar lá no Moodle também, tá bom? Ok. Tia Joana, você é a rainha do Moodle. Você é a rainha do Moodle. Você sempre usou o Moodle com a gente. Mas é porque eu sempre penso assim, que quando a rede jesuíta lançou o Moodle, o objetivo era que a gente usasse ele o máximo possível, né? E aí, olha só. E aí, olha só, por exemplo, numa época dessa, se não fosse o Moodle para a gente postar material, o que seria de nós, né? Com certeza. Não teria aula. A gente não teria como enviar material para vocês, porque o Teams, por exemplo, eu desisti de colocar coisa no Teams, porque teve gente que foi fazer download do que estava no Teams e foi apagar o arquivo. Como a pessoa fez isso, eu não sei. E no Moodle é mais fácil, né, de baixar o arquivo. Mexer. Exatamente. No Moodle, você pode, inclusive, escolher baixar a pasta do mês inteiro, José. Clicar. Com todas as aulas do mês inteiro. Tanto no arquivo individual, quanto fazer download da pasta. Exatamente. Bom, meus amores, quem não copiou não precisa se preocupar, tá certo? Já tá no Moodle. De qualquer maneira, eu vou copiar aqui e mandar aqui para o chat de vocês rapidinho, tá bom? Tia, tu fechei a frente mesmo. Porque tá faltando aqui o quê? Faltando aqui 2 minutos para eu não tomar a aula como foi ontem. Gente, eu dando aula aqui para vocês, de boa, na lagoa, morta de empolgada, conversando com vocês sobre o conteúdo da aula. E não sei o quê. Quando o meu Teams abriu, que eu olhei, meu Deus, 10 e 2, socorro. Sempre acontece isso. Uma assim,
Mas é porque eu fico olhando pro slide enquanto estou dando aula para vocês. Vale, ele não tá Olha pro E o slide normalmente está em tela toda. Vala, não estou dizendo como o Teams hoje bebeu gasolina. Ele não está deixando eu copiar o roteiro. Mas tudo bem. Eita, Eu que saí, eu alça, fui hein? lá. Tadinho. Ele enlouqueceu, ó. Ele tá travado de novo. Tia, Vai ficar igual ontem, eu tentando sair da aula e ele sem deixar. ei, Ele tia, deve ter tomado todinho quente. tia, Oi. ainda são 9h59, tia. Acho que o seu relógio tá adiantado.